vocês, 2010 eu resolvi sair do Brasil e me mudar para cá, para o Polo Norte. Eu me mudei bem aqui para o meio do Canadá, chama Winnipeg, a província de Manitoba, onde eu vim trabalhar período integral na Universidade de Manitoba, aqui como na cadeira de endodontia. Trabalhei no regime integral durante 5 anos. Depois, aqui à esquerda, esse prédio moderno é o prédio da odontologia. Só para você ver, Zé Luiz, esse prédio de 3 andares que você vê aqui é a biblioteca. É muito bonita, tem bastante material. Hoje eles estão digitalizando tudo, então eles não, nem, você nem precisa, hoje está tudo online. E o prédio da direita é o prédio principal da universidade. Mas depois, tive a oportunidade de receber muitos alunos que vieram fazer pesquisa comigo. Você reconhece alguns, Zé Luiz, alguns com certeza, Ana Laura, a Laila, que está hoje na USP como professora, ela foi minha aluna na PUC, o Carlos Bueno ficou um tempo aqui comigo, o Arthur Zuola, a Gisele Nevares e a Marina Sicori fizeram bastante trabalho, foi muito legal. Também desenvolvemos um fellowship aqui enquanto a gente estava aqui. Recebemos o Alisson do Sul, ele é do Paraná, se eu não me engano, ele está lá hoje Sei. como professor. Ficou um ano aqui comigo fazendo fellowship. E o Aldo Perotiena do Peru, que está aqui à esquerda, ficou um ano aqui comigo e depois acabou fazendo. Ele estava em Bauru na época, hoje ele trabalha comigo, cara. Olha que legal. Hoje o Aldo trabalha aqui no consultório comigo. Tá aqui ele nessa foto. Em 2015, eu e a Simona Pessum, a gente resolveu abrir o nosso próprio consultório, um centro de ensino, e hoje nós temos mais dois associados, né, o Aldo e o Mike também, como clínicos aqui no nosso consultório. Mais ou menos na tua narrativa, Zé Luiz, eu criei aqui o grupo de estudo de Winnipeg, específico em endodontia, onde a gente desenvolve cursos hands-on, um monte de programação extra para discutir o assunto endodontia e aprender um com o outro. Então, isso é bem interessante. Nós estamos numa província aqui, Zé Luiz, de 1,2, 1,3 milhões de habitantes, mas nós temos só 8 endodontistas, Zé Luiz. São 8 endodontistas na província inteira. Então aí é o contrário do Brasil, né? A gente precisa de mais gente para ajudar aqui. Então a gente dá muito curso de hands-on para ajudar o clínico geral a desenvolver esses casos simples e médios de dificuldade para aliviar um pouquinho. Para aqueles que não conhecem, Winnipeg fica bem no centro do Canadá. A gente é uma cidade pequena. Hoje nós estamos aqui com 830 mil habitantes, comparado com outras cidades. Eu sei que você já foi para Toronto, Montreal, Zé Luiz, mas você tem que vir conhecer aqui o centro aqui do Canadá. Eu falo que é o meu paraíso aqui. Eu adoro. O único problema daqui é o frio intenso, né? É a província mais fria aqui do Canadá, né? Então as temperaturas aqui podem chegar num frio extremo. Às vezes você acorda de manhã para ir trabalhar, tá assim, tá uma coisa um pouco mais difícil você conseguir achar um trabalho. A gente teve uma blizzard dessas em dezembro, ficou bem parecido. Aliás, Zé Luiz, meu irmão veio me visitar uns 14 anos atrás, ele veio fazer uma visita aqui. Na data que ele estava aqui foi quando nós tivemos 4 dias de -55 graus. Foram 4 dias seguidos que a temperatura passou dos 50 graus negativos. Aqui o teste de frio, Zé Luiz, é o teste de calor, sabe? O window ice, a gente vai estar quentinho, é assim que a gente trabalha aqui. Vamos lá ver. Para aqueles que não sabem, o frio tem as suas vantagens, né? A gente aqui, acreditem ou não, Zé Luiz, isso aqui é do quintal de casa. A aurora boreal tá ali, você sai, pega o telefone, tira uma foto. É muito bonito. Se tem uma coisa que eu acho lindo, assim, em termos de fenômeno da natureza aqui nessas regiões, é a chance de ver essas luzes do norte aqui, tá? E só como uma cultura geral, para aqueles que não sabem, todo mundo adora o ursinho Pooh, todo mundo ouve falar Winnie the Pooh, mas ninguém sabe que Winnie é por causa de Winnipeg, né? Porque a história toda foi um militar de Winnipeg adotou um urso, teve
adotou, criou, tratava super bem, fez um baita laço com esse urso. E aí o urso foi levado para um zoológico na Inglaterra, e aí que foi feito toda essa história a respeito do urso. E esse personagem, como homenagem ao militar que adotou e cuidou desse urso, ele chamou Winnie the Pooh por causa de Winnipeg. Sabia disso, Zé Luiz? Não, endodontia também é curiosidade, né? Quer ver? Então, todo mundo fala Winnie the Pooh, mas ninguém entende que Winnie é por causa de Winnipeg, esse militar que adotou esse urso. Muito bom. Vamos lá. Eu adoro, eu adoro a ciência. Tive tempos onde eu tive chance de produzir um pouco de ciência. Hoje não faço mais, mas hoje eu consumo ciência. Eu leio muito, gosto de estudar, sou viciado em ler sobre a nossa especialidade. E acho que, para mim, a ciência vem incorporar o conhecimento à minha prática clínica. Na minha opinião, hoje, o clínico fantástico é aquele que traz para dentro do seu consultório a ciência. É aquele que, igual tinha um slide uns 5 minutos atrás que o Zé Luiz pôs, sou especialista. E aí? Parabéns, você vai estudar para o resto da sua vida. Essa é o presente que você ganha. Eu acho que os nossos pacientes merecem o melhor. E o melhor significa estudar. E com todo respeito, autores de livro, ótimo, mas não é o livro que vai te ensinar nesse momento. O livro é para quem está começando a profissão, quem está começando a engatinhar. Na situação que vocês estão, tem que ser artigo científico de revistas de alto impacto. Na nossa especialidade, na minha opinião, tem duas. É o Journal of Endodontics e o International Endodontic Journal. Tem o Brazilian Dental Journal, que também tem alguns artigos interessantes. Mas hoje você tem que focar em artigos científicos e tentar buscar nesses artigos respostas para dúvidas clínicas tuas. Pronto. Eu acho que é isso que eu faço. Eu gosto de saber quando eu estou trabalhando que tenha um embasamento científico para eu estar fazendo tal procedimento, né? E se vocês pensarem assim, vocês vão ver o quanto o traumatismo dental tem o mais baixa evidência científica em toda a endodontia, né? É tudo baseado em estudos com baixíssimo nível de evidência, mas a gente conversa sobre isso outro dia. Vamos lá. A gente já falou de tecnologia e o Zé Luiz adora tecnologia. Eu acho que ele é fissurado em tecnologia e é assim que tem que ser. Porque a tecnologia está ali para nos ajudar. Só que nós somos constantemente bombardeados por tecnologia. Só eu não sei nem quanto que eu já gastei de dinheiro com tecnologia que eu nem uso. Aparece, faz um baita barulho no CIOSP, vendem como se fosse a melhor coisa no mundo, e você vai e compra baseado no marketing ou no carisma daquela pessoa que está te vendendo. E você esquece de fazer o principal, checar a evidência científica sobre essa tecnologia. Então, isso é super importante. A tomografia é mais ou menos isso. Veja, em 94 foi quando eu me formei, Zé Luiz, com o falecido Francisquini, que, nossa, eu sei que muita gente que não gostava, ele não era uma pessoa muito simpática, mas ele que é o meu professor de endodontia, me formei em 94. Zé Luiz, se você perguntar para mim, Rodrigo, o que que você acha que mudou teu consultório em termos de tecnologia? Eu não penso duas vezes. O que mudou meu consultório foi a tomografia e o microscópio operatório. Na minha opinião, essas duas ferramentas trabalhando junto permitiu eu enxergar o caso de uma maneira muito melhor. Eu planejo o meu tratamento melhor e eu executo melhor, podendo enxergar, agora indo em busca do que a tomografia me mostrou antes. Então, lima, Zé Luiz, que lima você usa, que cone você usa, que cimento você usa, tanto faz. Ninguém pergunta para o Messi qual que é a chuteira que ele usa. O talento está em você, né? Agora, você vai usar de alguns artifícios para fazer o teu tratamento. Mas eu acho que podendo enxergar o caso em 3 dimensões
e podendo executar o teu tratamento com magnificação para você chegar nessa excelência, eu acho que muda completamente o teu trabalho. É o que eu falo de você fazer o tratamento individualizado. Então agora você não está fazendo o teu acesso baseado num trabalho que viu qual é a média da anatomia do molar superior, qual é a média, onde a média dos canais médio vestibulares estão localizados. Não, não. Para esse caso, eu consigo individualizar o tratamento para o meu paciente. Eu consigo medir exatamente onde os canais estão. Eu consigo medir o diâmetro, eu consigo medir curvatura. É um tratamento muito mais direcionado para aquele paciente, sem dúvida alguma, tá? A tomografia computadorizada de feixe cônico já está aí faz um tempo, já está uns 15 anos para mais, com muita gente utilizando. Na minha opinião, aqueles que negam, não estou falando que não usam, negam a importância da visualização em 3D do teu tratamento, ou seja, negam a importância da tomografia na endodontia, na minha opinião, eles já estão totalmente ultrapassados. Eles estão tarde no jogo, está chegando tarde, porque já está mais do que provado que a tomografia muda muito. Veja, se você vai no PubMed e coloca tomografia, endodontia, você hoje vai ter mais de 5.000 trabalhos publicados com relação a essa tecnologia só em endodontia. Então, eu quero que vocês olhem esse quadro, vejam em 2006 como quase ninguém falava de tomografia. Veja 2025. Então, na minha opinião, algo que já está há 20 anos aí, onde a quantidade de pesquisa só cresce, veio para ficar. Eu acho que está aqui, é uma realidade e não tem como a gente discutir isso, tá? Ah, fizeram um trabalho no Journal of Dental Education aqui, onde eles olham como que é o impacto do ensino na nossa profissão, e eles viram que os alunos e diretores de programa viram que existe uma real necessidade do uso da tomografia no ensino de pós-graduação. Eu acho que o endodontista hoje tem que saber dominar essa tecnologia e tem que saber trabalhar com essa tecnologia no dia a dia do consultório. Esse survey foi feito nos Estados Unidos há 8 anos atrás. Se a gente olhar hoje, isso aqui ainda é mais. Eu fiz o mesmo survey na Academia Canadense de Endodontia. E veja, mais de 80%, há 8 anos atrás, mais de 80% dos endodontistas dos Estados Unidos usavam tomografia no dia a dia do seu consultório. 50% deles tinham essa tecnologia dentro do consultório. Zé Luiz, eu sei, pelo amor de Deus, eu gostaria que todos entendessem que eu trabalhei no Brasil por 17 anos antes de vir para cá. E eu sei a nossa realidade, eu sei a realidade clínica, eu sei a parte financeira. Então, por favor, não me interpretem mal. Quando eu falar alguma coisa, eu sei que existem barreiras no Brasil que às vezes limitam. Então, não me interpretem mal. Mas veja, hoje, em 2026, 100% dos endodontistas aqui no Canadá têm um tomógrafo dentro do consultório. Dentro do consultório. Já faz parte, quando vai montar o consultório, saber que tem um lugar ali para tomografia. Mas por quê? Porque a parte financeira aqui é diferente, então eu entendo. Mas tem maneiras da gente dar um jeito nisso. Eu vou conversar com vocês lá na frente, tá? Então, lógico que mostra isso. Quando você tem um tomógrafo no consultório, a tendência é você usar muito mais do que se você não tivesse, tá? E à medida que você vai usando, você consegue pagar rapidamente. Eu estava dando aula para um curso de pós-graduação, Zé Luiz, aí do Brasil. E um aluno me perguntou: quais são as maneiras? Eu falei: gente, por que não junta 4, 5 endodontistas, amigos, gente, colegas, e repartem um aparelho? E vê de colocar, ou então entre em contato com institutos de radiologia e fala: olha, eu vou te mandar um monte de meus pacientes, me dá uma quebrada nesse preço, faz uma coisa mais em conta para mim, porque meus pacientes de endodontia vão para vocês. Tem maneira de tentar negociar de maneira que o custo caia um pouco e você consiga fazer mais esses casos, tá? Então, eu acho que é uma questão de usar
o que o Brasil tem de melhor do que o mundo inteiro, que é a nossa genialidade, a nossa ah, maneira de pensar fora da caixa. Pensa, junta um pessoal e compre um conjunto, faça um junto e use o aparelho. À medida que os pacientes vão pagando, o aparelho paga por si mesmo, tá? Vai pensando nessas oportunidades que eu acho que vale a pena. Então, a gente vai falar sobre a tomografia computadorizada de feixe cônico, que é um aparelho até um pouco menor do que aquele aparelho de radiografia panorâmica, tá? E tudo que esse aparelho faz é permitir que a gente enxergue o que a gente vai fazer numa imagem tridimensional. Esse é o tamanho do aparelho que eu trabalho. Eu aqui, eu tenho o da J. Morita, o X800, existem outros no mercado, e a grande vantagem desse aparelho é que ele é compacto e a hora que ele te gera a imagem, processa e gera a imagem, todo esse processo demora em torno de 2 a 3 minutos. Então veja, em 3 minutos você vai trabalhar num dente que você já teve a oportunidade de ver em 3 dimensões. E a gente vai ver a importância disso. Ah, Rodrigo, mas como é que funciona essa de feixe cônico? É muito simples. O feixe de raio-x tem uma forma de cone. E isso tem uma grande vantagem para a gente, principalmente em relação à tomografia médica, que vai em torno de. Vai em volta do paciente, mas como se fosse um ventilador, assim, vai em volta do paciente, gerando uma radiação e um tempo muito maior para que se consiga adquirir a imagem que a gente quer. Hoje nós temos dois papéis principais, dois papers que saíram, dois statements que falam sobre a posição da Associação Europeia e da Associação Americana de Endodontia em relação à tomografia. Esse trabalho aqui, no final, quem me mandar um e-mail ou mandar uma mensagem pelo Instagram, eu mando para vocês todos esses trabalhos. Mas essa da Associação Americana de Endodontia, Zé Luiz, saiu agora. Saiu faz, acho que foi em dezembro do ano passado, saiu a última atualização sobre a importância da tomografia em endodontia. E é muito interessante, leiam, porque ele fala sobre todos os diferentes aspectos e conversa sobre a parte legal, a parte diagnóstica, a parte de interpretação. Vale a pena a leitura dessa posição da Associação Americana com a Associação Americana de Radiologia, fizeram em conjunto. E ele fala: olha, o clínico que está praticando, ele tem que exercer algo importante, que é o pensamento crítico, a sua capacidade de julgar o caso, para que você possa otimizar o uso desse aparelho. Então, tem que usar de maneira responsável. Ah, Rodrigo, você faz a tomografia para todos os teus casos? 99% dos casos eu faço a tomografia antes, Zé Luiz. Eu faço porque eu vou trabalhar num dente. Eu não posso me basear numa imagem bidimensional para trabalhar num objeto tridimensional. Para mim, só isso já justifica. Mas eu uso meu julgamento e às vezes tem algumas situações que eu evito e vou explicar para vocês quais são. Nós sabemos, gente, isso aqui é importante, gente. Nós sabemos da limitação da radiografia. Radiografia é uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional. A radiografia não nos fornece profundidade. A radiografia não nos fornece com uma fidelidade qual o número de canais, não nos fornece se existe alguma eventual curvatura para vestibular ou para lingual, para palatino. Então, se vocês começarem a usar a tomografia no dia a dia, vocês vão ver o quanto de informação nos é privada quando a gente baseia somente numa imagem bidimensional, tá? E a gente tem trabalhos mostrando isso. Tem trabalhos mostrando que a radiografia bidimensional ela é inadequada para que a gente possa fazer um plano de tratamento fiel para o nosso paciente, tá? Olhem esse caso. Eu vou mostrar muito caso clínico para a gente tentar entender e eu tentar justificar o que eu estou explicando para vocês aqui. Então veja que interessante. Olha esse molar superior, o dente 26. Esse dente foi tratado por um colega, um clínico geral,
E ele falou: Olha, eu não sei o que está acontecendo, o paciente continua com dor quando ele mastiga. Para mim tinha corrido tudo bem, não sei o que está acontecendo. Então eu peço para vocês só prestarem atenção nessa imagem radiográfica que nos foi enviado pelo colega. E ele falou: Olha, o meu canal parece que deu tudo certo. Por que que será que está doendo, né? Será que é porque eu não achei o quarto canal? Será porque extravasou um pouquinho de cimento na raiz palatina? Muito provavelmente deve estar em íntimo contato com o seio maxilar. O que que será que está acontecendo aqui? Eu não vou ficar fazendo pergunta, porque eu sei que não dá para a gente ficar respondendo, mas eu vou passar para frente. E eu vou mostrar para vocês que às vezes uma imagem bidimensional pode enganar a gente. Faz uma outra imagem bidimensional com um ângulo diferente e tá aí. O mesmo caso, mas agora com a radiografia que eu tirei. Então veja, uma simples mudança na angulação horizontal mostrou que o colega, na verdade, perfurou esse dente. O cone de Guta estava para fora do canal e, lógico, o paciente estava sentindo dor. Ô Zé Luiz, eu só queria entender uma coisa: você ensina muito mais tempo do que eu. E eu acho que um dos predicados para obturação é secar o canal. Eu queria saber como é que ele secou o canal aqui. Isso aqui é uma coisa que, que me deixa louco. Assim. Eu falei, pô, como é que será que ele secou esse canal? Mas tudo bem, vamos lá. Aí está aqui o caso terminado. Eu acabei tendo que fazer uma cirurgia. Eu amputei aquela raiz mesovestibular, estava totalmente perfurada, preenchi com um ionômero de vídeo modificado, e aqui o caso 10 meses depois, mostrando a resolução. Mas veja que interessante, baseado numa radiografia, a gente às vezes está totalmente perdido. Alguém pode me falar assim: ah, Rodrigo, então vou fazer o seguinte, e se eu usar a radiografia, eu fizer ortorradial, mesiorradial, distorradial, legal, mas se você pensar na radiação que você está dando no teu paciente para fazer todas essas radiografias, uma tomo vai te dar muito mais informações pela quase a mesma radiação que você está dando. Então, essa é a preocupação de todos, né? Falar, pô, e a radiação, paciente, câncer, o que, que será que vai acontecer se a gente usa a tomografia? Gente, a tomografia de feixe cônico, ela, em termos de microsieverts, é extremamente baixo. Só para você ter uma ideia, dependendo do aparelho e dos settings que você põe no teu aparelho, você pode ter imagens para dente anterior em torno de 4, 5 microsieverts, 7, 8 microsieverts. Dente posterior um pouco mais, 18, 20, 30 microsieverts, dependendo do teu aparelho e dos settings que você põe. Mas olha que interessante, quatro interproximais que se fazia o tempo todo, te dá 38 microsieverts e ninguém falava nada. Olha, a tomografia médica de um abdômen te dá em torno de 10 mil microsieverts. Nós podemos receber, com todas as diferentes métodos de radiação que a gente recebe durante o ano, para você atingir a dose segura, a dose limite segura, é 50 mil microsieverts por ano. É muita tomografia, muita viagem de avião, é muita banana, é muita exposição ao sol para você chegar nesse valor. Então, é seguro. A Associação Americana da Física e Medicina mostrou que qualquer tecnologia que você usa que gere menos de 100 mil microsieverts, ela é totalmente, é super seguro e a chance de dar câncer, de causar câncer ou alteração de DNA, algum poder carcinogênico, mutagênico, é inexistente. Então, é uma tecnologia segura e que a gente deve utilizar sim. Rodrigo, qual que é a tua exceção? Eu penso duas vezes, continuo fazendo a tomografia em crianças, se extremamente necessário, Zé Luiz, se extremamente necessário. Quando é criança, eu não atendo tanta criança, mas quando é criança, às vezes, se é um dente anterior, se é alguma coisa assim que onde existe uma previsibilidade maior do tratamento, o diagnóstico está super tranquilo, tudo está ótimo, está tudo indo redondinho, eu evito. Mas não estou dizendo que se tiver alguma
coisa dúbia no diagnóstico, alguma coisa que eu preciso ver, uma anatomia totalmente modificada, eu não penso duas vezes. Eu mudo os settings do aparelho, eu diminuo a quantidade de exposição, eu deixo, vou perder um pouco em termos de resolução, mas eu continuo fazendo a tomografia. Então, assim, para nós clínicos, o meu conselho para vocês é saber trabalhar com isso. Se a gente tivesse num programa de pós-graduação, eu ia perguntar para vocês qual é a ação do kV na radiação. E a MA? E a miliamperagem? Como é que isso aí funciona? Como é que eu trabalho com kV e MA para você conseguir trabalhar um pouquinho menor radiação sem perder muito a resolução? Pacientes mais idosos, eu posso aumentar o cabelo, a quantidade de penetração da radiação, eu quero aumentar a resolução. Sim, vai ter um pouco mais de radiação no paciente, mas ele é bem mais idoso, não vai ter problema. Agora, pacientes bem mais novos, a quantidade de absorção deles é muito maior, a vida deles é muito mais longa, tá? O espaço é menor, os tecidos que vão ser radiados vão estar mais expostos. Então, aí que a gente vai pensar um pouco, a gente troca um pouco a exposição e continua com a imagem quando necessário, tá? Então, sempre pesar o risco e o benefício. Nesse caso aqui, o Álvaro Bruno Azevedo, que é o cara que me ensinou tudo que eu sei de endodontia, de radiologia, é o Bruno Azevedo. Veja, esses dois são o benefício e eu aí no meio sou o risco. Eles são grandes mesmo, viu, gente? Aqui eu não sou tão baixinho, eu baixei um pouquinho aí, mas os caras são grandes. E Zé Luiz, o Bruno, além de gigante, o cara é faixa preta de jiu-jitsu. Então, é outro animal. Esse aí. Vamos lá. Qual é a limitação da tomografia computadorizada de feixe cônico? Qual a grande limitação? Na minha opinião, artefatos. Então, canais extremamente dentes com restaurações metálicas extensas, pinos, até a própria obturação do canal podem, em alguns casos, gerar esses ruídos, esses artefatos, beam hardening, que às vezes pode confundir a gente. Então, essa é a única limitação. Hoje nós temos algumas ferramentas para diminuir esses artefatos, mas isso continua ainda sendo um pouco a nossa dor de cabeça quando chega a visualização em 3D. A recomendação em endodontia é somente para utilizar o campo pequeno. Não precisa, por favor, não façam tomografia computadorizada de feixe cônico no campo médio e o campo o amplo. Não precisa. A não ser que você vá fazer alguma coisa guiada, a endodontia guiada, precisa fazer a moldeira, mas, gente, para endodontia é só a de campo pequeno. Tem trabalho já mostrando isso. Tá aqui, ó, somente o campo pequeno, a tomografia computadorizada de campo limitado ou pequeno, é recomendado para o diagnóstico e o planejamento em endodontia. Ela é um pouquinho maior do que uma radiografia periapical. Toda vez que você aumenta o teu campo de visão, ou o quanto que você está vendo, você está diminuindo a resolução espacial, o que é tão importante para a gente. Então lembrem, mais uma vez, gente, eu gosto de ter literatura mostrando o que eu estou falando, e está aí. Tem muita literatura discutindo isso e falo, olha, para endodontia tem que ser o campo pequeno, tá? Por vários motivos. Melhor resolução espacial, não tenha dúvida disso. Menor radiação para o meu paciente, quando eu uso um campo menor. E o super importante, menor área para interpretação. Então, cada vez que você gera uma imagem, você analisa essa imagem, você é responsável pelo que você está vendo. Então, se você perdeu uma coisa, você deixou algo passar, você é responsável por isso. Então, por que que eu quero uma imagem gigante me mostrando estruturas anatômicas que eu não estou acostumado? Então, campo pequeno para endodontia sempre, tá, gente? E sempre, quando a gente olha o diagnóstico, sempre tem aquela peça do quebra-cabeça que está faltando. Às vezes a gente está perdido e está faltando algo. Na minha opinião, a tomografia computadorizada de feixe cônico é essa pecinha, é essa peça que vai unir todas as outras. E eu vou mostrar para vocês agora,
não só baseado na literatura, mas casos clínicos também. Olha que interessante, gente. Vários trabalhos analisaram o que colegas preconizaram em termos de plano de tratamento, quando eles avaliaram casos com imagem bidimensional e depois o mesmo caso numa imagem 3D. E olha que interessante, esse artigo olhou 53 pacientes com 81 dentes e eles pediram para os profissionais chegarem ao diagnóstico. Assim que todos deram o diagnóstico, eles mostraram a tomografia computadorizada. E veja que interessante, quando você leva em consideração a visualização da tomografia, o diagnóstico trocou 42% das vezes, gente. Imagina você dando um diagnóstico para o paciente sabendo que tem 42% de chance de esse diagnóstico estar errado. Imagina você indo visitar um médico para um diagnóstico e ele usar um sistema e te dar um diagnóstico, saber, tem algo aí fora que eu podia, pode ser que eu mude meu diagnóstico em 42% dos casos. Isso é muito. Isso é bastante, gente. Olha isso aqui. Eles falaram com um clínico geral e especialista, deram um caso e falaram: qual é a tua estratégia em termos de retratamento? Você retrata? Você faz cirurgia? Ou você extrai o dente? Todos deram um plano de tratamento. Porém, quando viram a tomografia, quando olharam a imagem 3D, eles trocaram o plano de tratamento em 50% dos casos. Isso é muito, gente. Isso é muito. Imagina você tá indicando um plano de tratamento para o paciente que você sabe que provavelmente tem uma chance de 50% estar errado. Eu vejo isso. Olha que interessante. Olha esse segundo molar superior. Ele vem para o retratamento. Se olha esse caso com esse pino gigante ali dentro, será que tem uma lima fraturada ali? Quanto tempo, gente? Vocês vão parar olhando, planejando? Sabe uma coisa? Eu vou desmontar tudo, eu vou fazer um acesso exploratório ou uma exploração diagnóstica, eu vou tirar tudo e vou olhar. Eu não sei. Ou será que eu já parto para a cirurgia naquela raiz mesial? Aqueles que fazem cirurgia sabem o quanto é fácil fazer cirurgia numa mesa vestibular de um segundo molar superior, né, Zé? Você lembra a gente na Noruega, as gengivas voando para todo lado, né? Então, é interessante isso. Essa é a imagem que a gente trabalha no dia a dia. Mas e se eu pegasse esse mesmo caso e mostrasse isso para vocês? Acabou. Tranquilo, não tem nem que pensar em retratamento, não tem que nem pensar em cirurgia. É uma fratura radicular vertical, o dente está perdido, já era. Então, vejam o quanto a imagem tridimensional ajuda o nosso plano de tratamento. Olha aí esse caso. Esse caso aqui foi em 2011, 12, não lembro. Eu estava começando a trabalhar com tomografia, o tomógrafo que eu tinha não é o que eu uso hoje, mas foi me indicado por um periodontista. E ele falou: Rodrigo, esse dente 12, o paciente está com muita dor, bastante dor. E se vocês olharem, vocês vão ver que tem um dente supranumerário ali na palatina desse dente 12. E se vocês olharem esse dente supranumerário, vocês vão ver que existe uma imagem radiolúcida sugestiva de uma lesão periapical. Então ele falou: Rodrigo, eu quero que você analise o 12, porque se o 12 estiver em ordem, eu vou rebater um retalho palatino e vou extrair esse supernumerário. Então a paciente veio, fiz todos os meus testes, o 12 respondia normal. Falei: olha, o 12 está normal. Eu falei: tudo bem, então eu vou tirar esse supernumerário. Eu falei: posso fazer uma tomo? Acho um caso bonito, anatomia interessante. Ele falou: tá, vai até me ajudar na cirurgia. Olha a tomo, gente. Olha aí, a gente vê o dente lateral na frente e o supranumerário aqui. E olha a lesão em volta do ápice do supranumerário. Olha nesse corte axial a coroa do supranumerário e a coroa do dente lateral. Olha a porção apical, a lesão em volta do supranumerário e o dente lateral. Agora, infelizmente a interação não é possível, mas muitos de vocês falariam aqui: pronto, vamos lá, abre um retalho, tira esse supernumerário. Só que é importante você analisar a imagem completa.
E eu enganei vocês, porque se eu mostrasse o corte na porção média, vocês iam ver que o supranumerário está fusionado ao dente lateral. Então imagina abrir um retalho e tentar tirar esse supernumerário, o desastre que isso ia ser. Ou ia quebrar o supernumerário, ou ia destruir o lateral, ou ia provocar um defeito periodontal para sempre para o paciente. Então, a tomografia, nesse caso, mudou radicalmente o plano de tratamento e evitou, sabe aquele ups, você fala, ixi, o que, que eu fiz isso? Todo mundo já passou por isso. Evitou essa situação chata. Então, por causa da tomografia aqui, eu decidi mudar meu plano de tratamento. Qual foi o plano de tratamento? Eu fiz a endodontia do supranumerário. Eu acessei o supernumerário, instrumentei o supernumerário, obturei o supernumerário, restaurei a coroa da melhor maneira que eu pude. E está aqui o caso, 15 meses depois, curado e o lateral no lugar. Olha como uma tecnologia permitiu a gente sair de um desastre que podia ter sido aquele primeiro plano de tratamento para algo mais conservador e tá aí o paciente com o dente sobrevivendo. Eu acabei publicando esse caso, Luiz, no Journal, e ressaltando a importância da tomografia, tá? Não só isso, e um trabalho multidisciplinar, né? Você poder conversar com outros especialistas antes de tomar uma decisão, principalmente quando o caso é mais complexo, tá? Mais um caso. Eu gosto de mostrar. Todos esses casos são meus. Então, mais um caso que mostra o quanto a tomografia muda o nosso diagnóstico. Olha esse molar superior. Eu quero que vocês prestem atenção no segundo molar superior, dente 17. Uma boca linda, sorriso lindo. O rapaz tinha 34 anos na época, eu não conseguia morder. Ele falou, não conseguia encostar no dente 17. A percussão leve, o paciente pulava. Eu pedia para ele morder um pouco o cotonete, ele pulava de dor. Mas engraçado, eu punha o gelo, ele levantava a mão e baixava. Gente do céu, dor à percussão, dor à mastigação extrema, tomando Advil e Tilenol, não dorme à noite, está pulsando, mas a hora que eu faço gelo, não sente dor. Olha só, essa é a panorâmica que me foi enviada pelo colega. O colega me mandou a panorâmica. Dá uma olhada nessa imagem, vê se vocês enxergam alguma coisa. Eu não vou perder muito tempo só porque o tempo é escasso, mas dá uma olhada no dente 17. Na panorâmica eu gosto de olhar os dois. Eu vejo o 17 e o 27. Você já começa a ver que existe um pouco de diferença em termos de morfologia desses dentes. Olha a periapical e a interproximal que me foi mandada. E olha só, gente, esse paciente recebeu uma panorâmica, uma bite wing e uma periapical. Vamos pôr a radiação que esse paciente recebeu e terminou sem um diagnóstico. Na minha opinião, isso sim é radiação desnecessária. Fez 3 modalidades radiográficas e nas 3 não conseguiu chegar a nada. Então, presta bem atenção nessa imagem, nessa radiografia periapical aqui mais do lado esquerdo. Vocês todos conseguem enxergar essa linha aqui? Essa linha que me chamou a atenção. Mas eu falei, mas pô, Zé Luiz, quantos casos você já viu de fratura ou de trinca no sentido vestíbulo lingual? É mais no meso distal, sabe? Eu falei, pô, mas se fosse trinca, eu não sei, aquilo não tava caindo bem. E eu olhei isso aqui, o teste com gelo, na verdade, estava curto, doía e ia embora. Falei, putz, a vida, o que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhada com um diferente olhar nesse caso. E eu fiz uma tomografia computadorizada com outro aparelho aqui na época, e dá uma olhada aqui. Eram dens invaginatos, que muito comum em pré-molar inferior e raríssimo no segundo molar superior. Então veja que interessante. O que tinha aqui é um buraquinho pequeno que na verdade comunicava com o periodonto. Esse paciente estava com um episódio de abscesso periodontal. O dente estava vivo.
Então imagina se anestesiar, fazer o canal e o cara continua voltando. Ó, não estou aguentando de dor. Você fala, puta nego chato, já fiz o canal, tá tudo em ordem. Aqui não tem o que fazer. Se você olhar esse dente nas três dimensões, você vai ver que aquele furinho na oclusal, que é quase imperceptível, comunicou com a furca e causou esse abscesso periodontal que a gente está vendo aí. Infelizmente, nesse caso, o único tratamento que a gente tem é a extração do dente. Não tem. Vai fazer o canal como? Vai selar aquilo como? Então, nesse caso, apesar de tudo, tá aqui aquele furinho. Depois que o tempo, eu acabei fazendo os scans, você viu, mas clinicamente é quase que impossível. Então, lembra disso. Mas um caso que a paciente vem indicado, olha, tá com um abscesso aí, eu quero que você olhe o 43 e o 44. Olha a imagem radiográfica desses dentes. Essa foi a imagem que me foi encaminhada. E ele falou: olha, mais o 44, a lesão está mais em volta do 44. Mas se a gente prestar bastante atenção nessas radiografias, você vai ver que não está normal. Não, tem algo a mais aí do que só uma simples imagem radiolúcida. Eu fiz a tomografia, dá uma olhada. Expansão da cortical óssea vestibular, dá uma olhada. Aquela imagem radiolúcida nada mais era do que a sobreposição naquela raiz do premolar. Estava tudo normal. Essa expansão óssea não é normal. Ao invés de fazer a endo, eu encaminhei para um cirurgião patologista e voltou como um ameloblastoma. Então veja, imagina se você vai à anestesia e faz o canal desses dentes. E não cura, e não só isso, é o tratamento errado. Então, tem N casos mostrando o quanto que tem de lesões e patologias que não tem nada a ver com endo e você pode se confundir. E fratura, trinca, como que funciona isso com a tomografia? Gente, é difícil enxergar, principalmente se o dente já foi tratado, tá? Lembra disso. A gente enxerga bastante, eu acho que é uma excelente ferramenta para a gente analisar trincas e fraturas, mas nem sempre você enxerga ou nem sempre a imagem gerada é fiel. Tem muita imagem fantasma por causa desses beam hardening e outros ruídos que pode ter por causa de estruturas metálicas nos dentes, tá? Então, o Fuad fez um trabalho que ele falou: olha, quais são as cinco chaves que você tem que procurar para detectar ou que são consistentes com uma fratura radicular vertical? Então, qual é o meu conselho para vocês? Imprime esse quadrinho aqui e deixa do lado da imagem de vocês e dá uma olhada nisso. Essas cinco características, eu acho que elas são fantásticas para você determinar se existe ou não uma fratura radicular vertical naquele caso, tá? Então, a ausência da cortical lingual ou vestibular, aquela perda óssea que inicia exatamente aonde o pino termina, aquela lesão em forma de J invertida, aquela bolsa periodontal bem não é larga, bem mais fechada. Então, isso tudo é o que você tem que tentar prestar atenção quando você está procurando essa fratura radicular vertical. Esse caso é uma dentista, ela fez esse canal do 36 com um endodontista daqui, infelizmente falecido, era um grande amigo meu, um excelente clínico. Ele fez a endodontia do 36. 7 anos depois, ela falou: olha, eu tô com muita dor. Quando eu mastigo, dói desse lado. Como que é? Falou, não sei se é o 7, é o 6. O 7 tem uma história de trinca, é por isso que eles puseram a coroa em cima. E o 6 eu tratei há muito tempo, mas eu não estou conseguindo mastigar. É engraçado que a percussão e o teste de mordida, ela sentiu um pouco nos dois, né? Então presta atenção nessa radiografia, vê se você consegue pegar o máximo de informação possível para ajudar o plano de tratamento de vocês. Só para vocês pensarem, bom, baseado nessa radiografia, eu acho que eu ia entrar nesse número 7 aí. Ou então, baseado nessa radiografia, eu acho que esse número 6 tem que ser retratado.
Não sei qual que é a opinião de vocês, mas olhando a radiografia, eu estava com muita dúvida. Engraçado que a hora que eu fiz a toma, a dúvida acabou. Por quê? A cortical lingual estava perdida no 36, o que eu não vi na radiografia. Fora isso, olha lá, olha a perda óssea na mesial e olha a trinca, a fratura radicular vertical naquela distal. Então veja como a imagem tridimensional me deu informação suficiente que eu não precisei mais ficar adivinhando onde que é, onde que não é. Com certeza está vindo 36, com certeza esse tem que estar com uma fratura radicular vertical e tem que ser extraído. Pronto. Olha o quanto o nosso diagnóstico é facilitado com a imagem certa para o caso, tá? Então, você fazer uma análise clínica super apurada e aliar isso às imagens é a melhor maneira de você fazer o diagnóstico de uma fratura radicular vertical. A gente sabe o quanto é difícil fazer esse diagnóstico, tá? Então, olha que interessante. Vamos prestar atenção. O paciente tinha dor quando mordia no 6 e no 7. 16 e 17. Olhem essa radiografia e me falem qual que é a resposta que ela te dá. O que, que vocês conseguem extrair dessa imagem de bidimensional para ajudar vocês a explicar para o paciente o que está acontecendo? Me fala se a vida de vocês ia ser muito mais simples se você tivesse uma imagem tridimensional claramente mostrando essa perda óssea na proximal, super difícil de você sondar. Olha aí a trinca na mesial e não só isso, tá ali uma lesão periapical com comunicação com o seio maxilar. Olha a quantidade de informação que você consegue de uma tomografia computadorizada de feixe pequeno e campo pequeno nesse caso. Então, se você é uma pessoa que extrai dentes, que põe implantes, o que for, não é válido você ver que existe essa comunicação com o envolvimento do seio maxilar? Então, não há dúvida que, em termos de diagnóstico e plano de tratamento, só tem a somar para o nosso dia a dia da clínica. Vocês podem me perguntar, Rodrigo, qual é a diferença? Como você diferencia entre uma fratura, uma trinca, né, ou um canal lateral? Eu adoro esses três. Zé Luiz, eu sei que eles são grandes amigos teus. O Estrela, o Bueno e o Bruno Azevedo. O Mike Bueno, de Cuiabá, hoje é um dos caras no mundo que mais entende sobre tomografia computadorizada. Sou fã número um dele, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. Olha esse cara, você olha essa linha, e eles criaram uma coisa que eu achei muito legal, chama linha, ponto. Então, olha esse molar. Quando você vê nesse corte sagital, você olha uma linha. No axial, você vê outra linha. Aí no coronal, você vê um ponto. Isso é um canal lateral. Não é uma trinca, tá? Olha de novo nesse canino. Corte sagital, tá ali uma linha. No axial, outra linha. No coronal, você vê um ponto. O que, que é isso? Isso daí é um canal lateral, tá? Olha lá, canal lateral obturado. Então, essa é a diferença. Olha esse molar inferior. Nossa, será que é uma trinca? Será que é um canal lateral? Tá ali, ó. Linha e olha o ponto. Isso é um canal lateral. Tanto que a hora que você obtura, você vê o canal lateral obturado. 12 meses depois, o caso solucionado. Então, lembrem dessa regra do linha e um ponto. Então, quando vocês estiverem trabalhando nos cortes do teu, veja bem isso. A linha, ponto é sempre um canal lateral, tá? Rodrigo, como que você usa a tomografia no pré-operatório? Bom, pré-operatório eu acho que é tudo, porque um caso como esse, Zé Luiz, eu tenho certeza que todos nós a gente sabe a dificuldade que é obturar um dente desses com um ápice um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais divergente. Vamos ver esse dente numa imagem 3D? Dá uma olhada. Ah, vocês podem falar para mim, Rodrigo, desculpa, te peguei agora, porque essa tua imagem 3D não é tão diferente da imagem 2D que eu tinha antes. Não me acrescentou em nada. Eu continuo vendo tudo igual,
O canal está igual. Falei, concordo com vocês. Mas a tomografia é muito mais do que só uma visão. E agora? É fácil obturar esse dente? O que vocês acham no sentido próximo, proximal? Ele é um pouquinho mais amplo do que você via antes. E não só isso. Aonde que é o teu comprimento de trabalho? É aqui ou é aqui? Aonde que você vai considerar? Porque aqui você vai estar fora na palatina. Aqui você vai estar curto no vestibular. Então, é aqueles casos que você fala, pô, eu podia não ter visto, né? Eu seria mais feliz. Nesse caso, gente, eu nem fiz o canal de maneira convencional. Eu levantei um retalho e fiz uma cirurgia. Então, limpei tudo cirurgicamente e preenchi o canal via cirurgia. Então, eu achei bem mais interessante, muito mais conservador, e eu sei que a minha previsibilidade era muito maior. Ah, e se você ficar trocando hidróxido de cálcio até fechar o ápice? Gente, isso daí a gente faz em raríssimas ocasiões. Hoje, ou é uma aplicação direta, ou faz a cirurgia, muito mais tranquilo, tá? Então, veja, mais um caso, gente. Eu falei que eu ia encher vocês de casos, que, Zé Luiz, eu acho que não tem coisa melhor para convencer do que a realidade clínica, né? Esse caso me foi encaminhado e o dentista falou, Rodrigo, eu comecei o tratamento endodôntico, só que eu perfurei. E a gente vê a perfuração apical ali, você vê que os cones estão totalmente fora do canal ali. Agora, a pergunta que eu faço para vocês: uma perfuração apical como essa, se eu tiver que perfurar, eu prefiro perfurar lá no ápice. É o que vai me dar o melhor taxa de sucesso é mais apical. Quanto mais apical é a perfuração, mais longe da via de contaminação, melhor a taxa de sucesso. Então eu pergunto para vocês, se chega para você no teu consultório, especialista, e o paciente fala, e aí, qual o prognóstico que você me dá para esse dente? É melhor tratar o canal ou extrair esse dente? O que, que eu faço? Bom, baseado na radiografia, uma perfuração apical, se eu fizer um belo isolamento, trabalhar, limpar e selar isso muito bem, eu acho que o meu prognóstico é até interessante para esse caso. Vamos dar uma olhada na imagem tridimensional? Está aqui. Veja, a gente vê que existe uma perfuração apical, com certeza, mas duvido que alguém tenha visto essa perda óssea na distal, em forma de V. Isso não é bom sinal. Uma perda óssea em forma de V assim, muitas vezes significa uma trinca indo lá para baixo. Então começa a pensar um pouco no prognóstico. E não só isso. Olha o corte axial. No corte axial tinha uma perfuração de furca, tinha um rasgo na raiz mésio ou no canal mesiolingual. Então a gente partiu de uma ideia de que só tinha uma perfuração apical com um prognóstico razoável, se tudo correr bem tecnicamente. Agora eu tenho uma perda óssea na distal em forma de V indicativa de uma trinca e um rasgo na raiz mesiolingual. Então a pergunta que eu faço para vocês agora é: qual é o prognóstico? Será que vale a pena fazer o canal ou é melhor extrair o dente? Veja o quanto que essa imagem muda totalmente o nosso plano de tratamento. A tomografia também me permite avaliar a anatomia interna. Então, para mim, quando eu vou fazer um canal, eu gosto de pensar que eu estou entrando numa área que eu nunca vi antes. Então, quando a gente viaja ou vai para algum lugar que a gente nunca teve, o que a gente gosta de fazer? Coloca no Waze, coloca um GPS e guia o que o GPS fala para a gente acertar, não errar, não bater cabeça. A tomografia, para mim, é igual. Ela é o GPS que vai me permitir navegar os canais de maneira simples e segura. Então, veja, quando eu vejo a tomografia onde estão os canais, eu só tenho que replicar o que eu estou vendo no meu acesso. E eu mudo totalmente o formato do meu acesso. Quando a gente se baseia nos livros para acesso, a gente acaba removendo tanto dente de maneira desnecessária, enquanto que quando você tem esse GPS, você sabe a distância entre os canais, aonde eles estão, qual a distância da margem mesial, qual a distância da margem distal. Então, quando você consegue calcular, lembra a imagem que eu mostrei no começo? Do cara fazendo terno estilizado e individualizado, é exatamente isso.
O meu acesso é individualizado para aquele canal, para aquela câmara pulpar. Agora, o formato vai depender. Ah, é sempre um triângulo? Nem sempre. O meu formato vai ser o formato da câmara pulpar, que agora eu consigo fazer porque eu tenho a imagem tridimensional. Molares superiores, todos nós sabemos do quarto canal. Todos nós sabemos que ele está lá em 90% dos casos. Muitos falam, mas Rodrigo, fica tranquilo, o quarto canal ele se junta com o mesovestibular. O MV2 se junta com o MV. Gente, nem sempre. Se a gente olhar a classificação do Vertucci, vocês vão ver que sim, tem alguns casos que é o que ele chama de tipo 2. Você tem duas entradas e aí eles se juntam em um, como por exemplo esse caso. Você vê dois orifícios, à medida que você vai indo para a parte apical, eles se juntam em um. Sim, a gente vê isso. Porém, tá? Hoje se sabe que a grande maioria da configuração do MV com MV2 é o tipo 4 ou o tipo 6. O que é isso? É dois orifícios que saem e sim, vai até a parte apical e termina em duas saídas, ou dois orifícios que se unem e se separam de novo. Então veja aqui, dois orifícios do começo até o final. Está ali a obturação. Dois orifícios e duas portas de saída. O que eu mais vejo, Zé Luiz, pessoal, é o tipo 6. Isso é que deixa a gente maluco, onde eles são dois orifícios, eles se unem, mas depois eles separam de novo. Veja que interessante, dois orifícios, eles se unem em um e depois eles se separam de novo. Olha de novo, dois orifícios, eles se unem e depois eles separam de novo. Isso é o que a gente mais vê como configuração do MB1 e do MB2, tá? É a mais comum. Olha essa, dois orifícios, eles se unem, se separam em dois, se unem novamente, aí eles separam novamente, né? Isso é o que eu falo para vocês, que às vezes a vontade que eu tenho é de nem ver isso, né? Você fala, puta vida, eu era mais feliz antes. Mas é importante vocês saberem, porque você tem que entender que os canais eles separam lá. Soma em 2008 publicou um trabalho mostrando que 80% das raízes mesovestibular do molar superior, do primeiro molar superior, termina em três portas de saída. 80%. E a gente discutindo patência. De qual? Né? Então é muito. A anatomia é complexa. É isso que eu falo. Quando discute com o pessoal do implante, eu falo, gente, não dá para discutir. A anatomia é algo tão complexo que a gente é muito difícil a gente conseguir chegar lá, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, dois canais se unem e se separam novamente. Dois canais se unem e se separam novamente. Olha onde estava o MV2. Olha onde estava o MV2 aqui do lado do Palatino. Rodrigo, como é que você sabia disso? Simples, porque eu tenho um GPS. Sem o GPS eu não teria feito isso. Mas quando eu tenho um GPS me falando exatamente aonde está, eu sei aonde ir buscar, tá? Eu recebi esse paciente falando, olha, eu não consigo achar o quarto canal, vou mandar para você. Falei, obrigado. Foi o dente mais fácil da minha vida. Esse aqui só tinha três canais. Só que ele não viu, ele achou que ó, não estou encontrando. Veja. Então, ele acabou de perder um dinheiro, mandou para mim e ele estava indo no caminho certo. Esse dente só tinha três canais, o que corresponde a 10% dos casos. Olha lá como tem uma fenestração da parede do seio maxilar com o envolvimento do seio. Esse aqui é interessante porque a gente pensa em MB2, MB2, MB2. Esse paciente se recusou. Falou, não quero tomografia, não quero, não vai fazer tomografia. Falei, tá bom, então vamos deixar de jeitar, vou tentar retratar, vamos indo. Comecei a procurar o quarto canal, não achava, não achava. Falei, olha, não adianta, eu não estou achando, eu preciso fazer uma toma. Ele falou, tá bom, vai, faz. A hora que eu fiz a toma, olha que interessante, o dentista achou o quarto canal. O que ele não achou foi o MB, o MB. Então eu estava desgastando, quase perfurei esse dente, quando na verdade, se eu tivesse o GPS, era para ir para frente, não para trás, né? Então, interessante como nesse caso, o dentista, na verdade, tratou o MV2 e não tratou
o MV1, que é o mais fácil, né? Tá aí, ó. O MV2 estava tratado e o MV1 não estava, e eu não sabia disso. Mais um caso interessante, onde o quarto canal estava tratado, mas o MV1 não estava tratado. Então, considerem esse GPS, ajuda muito na hora de achar o caso. Olha esse daqui, Zé Luiz. Parece um caso simples, tem certeza que qualquer um de nós endodontistas fala assim, é um caso simples, coroa íntegra. Olha a radiografia, não é das melhores qualidades, mas não estou vendo grandes dificuldades. Mas vamos dar uma olhada nesse dente com uma outra visão. Dá uma olhada. MV1, MV2, DB1, DB2 palatino. Quantas vezes a gente tratou o segundo disto vestibular, né? Tá aí, ó, os canais se unindo. Olha a beleza que é você enxergar a anatomia antes de tratar. Você consegue fazer um acesso muito mais dirigido para onde você quer. Tá aí o disto vestibular um, disto vestibular 2. Tá aqui todos os canais obturados, né? Palatino, disto vestibular 2, disto vestibular um, mesovestibular um e o mesovestibular 2. Tá aqui, ó, aquele canal acessório, e aqui a reconstrução 3D, mostrando os 5 canais obturados. Aqui a radiografia final. Mais um caso relativamente simples, gente. Molar superior. Vamos dar uma olhada numa imagem tridimensional? Está aqui, ó. MV1, MV2, DV1, DV2, P1, P2. Olha o quanto complexo é a anatomia. Aí você vai pôr na tua lima, no localizador, e ele começa a apitar aqui. Sabe por que está apitando tão longe do ápice? Será que o localizador está quebrado? Será que eu perfurei o dente? Não, porque ele está pegando esse canal lateral. Então, olha o quanto essa imagem é importante para a gente. Está aqui a radiografia final e a tomografia final desse caso com os 5 canais obturados. Então, eu acabei publicando, Zé Luiz, uma série de casos com o disto vestibular 2, tá? Não é comum como o MV2, lógico que não é, mas existe, existe. Quando nós direcionamos o nosso olho a procurar esse disto vestibular 2, em um ano eu achei 13 casos. O Howard Fogel fez 17 em um ano. Isso é aqueles casos que o cara volta batendo no dente, dói quando eu bato, não sei, não sinto bem. Olha, muitas vezes a gente perdeu a anatomia. Olha esse segundo molar, olha esse molar aqui, desculpa, primeiro molar superior. Dá uma olhada nisso. Vamos ver esse caso com uma outra imagem? Dá uma olhada. MV1, MV2, DV1, DV2, palatino se divide em dois no final. Olha que complexidade. Você faz o acesso dirigido por cima da coroa, era uma coroa relativamente nova. Tá aí, infelizmente, a imagem não está das melhores dos canais. A seleção do cone, cheio de cone. Tá aí, tem 6 cones dentro do canal. E tá aí o resultado final, né? Todo o sistema de canal obturado do jeito que a gente quer ver. Então, e olha o DV1 e o DV2 em saídas divergentes. Você vê, totalmente separado. Se você não pegar uma, vai falhar, né? Olha o Palatino, se você não olha como uma das Palatino divide em dois. Então, é só para tentar mostrar para vocês o quão complexo é a anatomia e o quanto é importante você ver numa imagem tridimensional. O molar inferior, o que eu gostaria de trazer atenção para vocês é, muitas vezes quando falha, como um caso desse, parece bonito, não parece? Quem fez, parece que fez um trabalho muito bem feito. Mas olha que interessante, quando faz a tomo, ele tratou o mesovestibular, o mesolingual, o mesomedial e ele perdeu o mesovestibular. Ele não tratou o mesovestibular. Então, se tivesse uma imagem tridimensional, talvez teria visto isso. O canal mesomedial, ele é até frequente, dá mais ou menos uns 15 a 20% dos casos, principalmente quando a distância entre o mesovestibular e o mesolingual é muito grande. Fica esperto, olha no meio deles se você acha esse mesomedial, tá? Muitas vezes eles terminam em forame independente, mas ele pode se unir ou aos dois ou separadamente no mesolingual ou no mesovestibular. Casos simples, inocentes como esse, a hora que você olha o dente numa imagem tridimensional, você vê a presença
desse terceiro canal na raiz mesiovestibular. Então, esse dente tinha os 5 canais, como vocês veem aqui. Esse ele já tinha começado o tratamento, não conseguiu terminar, fiz uma toma, você vê que tem hidroxicálcio, tá aqui, ó, mésio vestibular, mésio medial e o mésio vestibular. Desculpa, lingual, mésio medial e o mésio vestibular. Tá aqui o tratamento concluído, 3 portas de saída. Então, anatomia é tudo, gente. É super importante. O Siqueira, o grupo do Siqueira fez um trabalho super bonito, onde eles mostram se você deixa um desses canais sem tratar, a chance de fracasso aumenta 6 vezes, Zé Luiz, 6 vezes. Então, se a nossa taxa de insucesso, quando tudo está bom, é em torno de 10%, a chance disso fracassar agora é de 60%. Então prestem atenção nisso, é extremamente importante. E a tomografia é um excelente recurso para a gente achar essa anatomia que está, às vezes, muitas vezes escondido, tá? Canais calcificados também. A imagem tomográfica permite planejar o caso. Então eu meço aonde que eu consigo ver o canal, aonde que eu consigo começar a enxergar. Esse é o meu alvo. A hora que eu estou descendo e eu chego nesse comprimento, se eu não acho nada, eu sei que eu desviei, ou para vestibular ou para lingual. Muitas vezes eu vou e eu faço outra imagem. Por exemplo, nesses casos. Esse daqui, o canal, comecei a tratar, não estava achando, não estava encontrando onde estava o canal. Eu vi que eu estava desviando, não estava indo bem. Eu fui lá e fiz, como os trabalhos mostram, uma imagem intraoperatória com a tomografia. Então, agora eu tenho um direcionamento da minha broca. E a hora que eu faço a toma, eu vejo que eu estava indo muito para palatino e para distal. Eu só tenho que redirecionar a minha broca e aí eu acho o canal e eu consigo trabalhar no dente de maneira conservadora sem destruir tudo. Então, eu acho legal isso, Zé Luiz, quando eu vou entrando, cheguei naquele ponto que é para eu achar um canal, não achei, paro, faço uma tomo e aí é só direcionar a broca. Normalmente a gente está mais para vestibular ou para lingual, e aí às vezes você fala, meu, uma questão de meio milímetro e eu estava perdido, tá? Pós-operatório, eu raramente faço pós-operatório, só quando eu quero ver algo diferente. Cirurgia eu faço pós-operatório, perfurações, selamento de perfurações, eu faço uma tomo pós-operatório, se não, só a radiografia. Eu não faço pré e pós como rotina, tá? Cirurgia, para retratamento, eu acho super interessante. Eu ainda tenho uns 10 minutos, né, Zé Luiz? Acho que eu consigo terminar em 10 minutos. Para o retratamento, gente, eu queria levantar para vocês uma coisa interessante. A tomografia nos permitiu fazer algo, Zé Luiz, que quando a gente se formou, a gente não podia. O dente vinha a ser retratado, a gente tinha que retratar tudo. A gente falava, tem que retratar tudo, porque eu não consigo enxergar. Só que agora, com o atomo, eu consigo ver exatamente aonde a patologia está. E eu faço muito o que a gente chama de retratamento seletivo. É o que a gente faz com a nossa cirurgia. Eu só retrato a raiz que tem a patologia. Pelo menos eu plano para isso. Só para essa raiz. Por exemplo, um caso como esse, que falhou, e a periapicopatia está na raiz mesovestibular, a gente sabe muito bem que 90% dos casos é porque não trataram o MV2. Hora que você faz a tomo, você vê que tem o MV2 que não foi tratado, pronto. Acho o MV2, eu sempre retrato o MV1, porque eles se comunicam muito, e eu não quero deixar nada para trás. Retrato o MV, o MV2, eu nem mexi na palatina e na disto vestibular. Ficou do jeito que está. É mais conservador, é mais barato para o paciente. Então, veja, tá aí o final obturado. Um canal muito bem feito, com pino na palatina, mas olha, falhou a raiz mesovestibular. Faz uma tomo, tá ali. Deixaram o canal, o quarto canal para trás. Então, faz um acesso guiado só na área mesovestibular, retrata o mesovestibular 1, trata o mesovestibular 2. Está aqui o resultado concluído com os 2 canais tratados. Depois de um ano, sucesso do caso.
tá? Segundo molar superior, a mesma coisa, tratado, falhou a mese vestibular, a gente vê claramente ali o MV2 que não foi tratado, faz o teu acesso, acha o quarto canal, retrata o MV1, trata o MV2, obtura e está ali o resultado concluído. Não tive que tirar pino, não tive que fazer desgaste desnecessário. Então é um retratamento seletivo. Cirurgia, na minha opinião, Zé Luiz, eu acho que é obrigatório uma tomografia, principalmente para você avaliar a relação do dente das raízes com estruturas anatômicas vizinhas, tá? Você olha esse dente que foi me encaminhado para cirurgia, do canal totalmente calcificado. Então você fala, pô, vou fazer um tratamento via canal ou só uma cirurgia e acabou? Eu optei pela cirurgia, mas eu quero que vocês vejam o seguinte: olha essa radiografia. Tentem extrair o máximo de informação possível dessa radiografia. A raiz curta, canais calcificados, periapicopatia. Agora, olha essa imagem em 3 dimensões. A gente vê o canal aqui muito fácil em estar aqui, tratar e obturar isso. A gente vê a periapicopatia, mas a gente vê algo mais, algo importante que pode ser um fator complicador na nossa cirurgia, que é essa imagem aqui. Essa imagem é um cisto nasopalatino. É um cisto do canal nasopalatino. Então, nesse caso, quando eu fiz a cirurgia, eu abri por palatino também, Zé Luiz, e já fiz a extração do cisto e fiz a biópsia, tá aqui. Imagina se eu não vejo isso. Primeiro, eu ia deixar um cisto para trás. Segundo, se eu estou curetando e eu caio dentro desse cisto, o sangramento é intenso, vai dificultar totalmente a minha cirurgia. Então, e eu não tinha visto isso na imagem bidimensional. Então, olha o quanto que nos acrescenta uma imagem pré-operatória em 3 dimensões. Trauma, eu acho fundamental, tá? Se você olhar a Associação Internacional de Traumatologia Dentária, que eu sei que você trabalhou muito tempo com eles, Zé, você também era ligado à parte de trauma, vocês trabalhavam, vocês tinham o centro de trauma na USP, eu não sei se tem ainda, mas o interessante é, o protocolo era uma radiografia oclusal, uma periapical num ângulo, periapical no outro ângulo, com outro ângulo para ver se tem fratura ou não tem fratura. Gente, para quê? Hoje, com uma tomografia de feixe cônico campo pequeno, você consegue ter todas essas informações de uma maneira muito mais fidedigna, uma maneira muito mais fiel. Você consegue confiar muito mais nessa imagem. Então, ao invés de você ficar tirando essa quantidade gigante de radiografias que a IADT preconizava, uma tomo hoje é suficiente para você ter toda a informação necessária, tá? Não esqueçam, se a gente falhar em identificar uma fratura óssea ou uma fratura mais severa, pode ser um fator complicador. Vocês sabem que no Canadá o hóquei é super famoso, é um esporte popular e às vezes aquela puck de borracha acerta a boca e o estrago é algo inimaginável. Então você imagina, esse cara levou o puck, repartiu o lábio no meio, arrebentou todos os dentes. Ele veio assim para mim, com a sutura já feita e os dentes em posição. Essa é a radiografia que a gente tem. De acordo com o IADT, 2 a 4 semanas é o tempo que essa esplintagem tem que estar aí. Mas quando você faz a tomo, você vê que o mesmo caso que você tinha visto antes, agora mostra que você teve fratura do processo alveolar. Você já não está mais falando de 2 a 4 semanas, agora você fala de 6 a 8 semanas de esplintagem. Então, vejam o quanto de informação você consegue ter só de uma imagem tridimensional prévia. Aqui é uma fratura horizontal, o paciente continuava respondendo com o frio, por isso eu decidi não tratar. Vejo o quanto o dente está continuando o seu processo de desenvolvimento 3 meses depois. Olha, 6 meses depois, como o ápice está desenvolvendo e o dente continua respondendo. Zé Luiz, esse caso é um dos casos mais bonitos que eu tenho, é o que eu não tratei. E aqui o caso 9 meses depois, mostrando que já está um processo de mineralização, e olha só o crescimento apical, 18 meses,
2 anos depois, eu fiz um controle tomográfico mostrando a mineralização total daquela fratura horizontal. O dente estava respondendo normal, tá? E 5 anos depois, mostrando o sucesso do caso e o paciente completamente assintomático. Então, às vezes, só para mostrar para vocês que o melhor tratamento é não fazer nada, principalmente quando chega a essas fraturas horizontais. A reabsorção é mais para você identificar onde ela está localizada e a profundidade. Uma radiografia bidimensional, uma imagem bidimensional, nos mostra um processo de reabsorção, mas a gente nunca sabe a profundidade, a gente nunca sabe se é por vestibular, se é por palatina. A gente pode trabalhar com algumas variações na angulação horizontal, mas nada é mais fiel do que uma imagem tridimensional mostrando a real amplitude ou a profundidade dessa reabsorção. Temos casos mais severos, onde a gente vê que não só na cervical ele está se expandindo apical, não tem muito o que fazer, o prognóstico é péssimo, e casos mais simples, onde você vê que não tem nenhum envolvimento pulpar, você pode fazer, às vezes, um tratamento mais conservador, só selando aquela reabsorção. Esse aqui é só mostrar que a reabsorção pode ser um fator complicador. Prestem muita atenção nesse segundo molar superior que for me encaminhado para o tratamento. Prestem muita atenção e vê se vocês enxergam algo que possa complicar o tratamento de vocês. Vê se você enxerga algo que pode trazer uma surpresa, algo que pode até prejudicar o paciente. Então prestem atenção nesse segundo molar superior. Eu gostaria de saber se todos vocês viram nesse segundo molar superior essa reabsorção da raiz disso vestibular. Provavelmente um siso impactado ou uma broca quando o siso foi removido. Veja essa reabsorção da raiz disso vestibular. Imagina colocar uma agulha com hipoclorito e injetar o hipoclorito nesse canal, o acidente que você ia ter. Meu tratamento foi simples, eu tratei o mesovestibular, o palatino, e o disto vestibular eu enchi com MTA. Não fiz mais nada, só pus MTA até a reabsorção, tá? Então, olha como a radiografia não é suficiente para dar as informações necessárias. Para avaliar o sucesso do meu tratamento é interessante para você avaliar a total cura do caso. Você vê, termina o tratamento, que 1 ano depois você vê a cura total. O único problema que eu vejo, Zé Luiz, com a preservação, com a tomografia, é que ela nunca regrediu do jeito que você quer na tomo. Na radiografia está sempre mais bonito, então deprime a gente, né, cara? A gente olha a radiografia, está feliz, tira a tomo, só puta vida, não regrediu ainda. Então, conselho para os meus colegas endodontistas, não façam preservação com tomografia, que a radiografia nos deixa muito mais felizes. Confia em mim. Olha lá, inicial, final, 2 anos depois da tomo, você ainda vê que tem algo aqui. Eu acho que vai regredir, tá indo bem, mas demora mais, tá? Demora mais. Ah, esse caso eu achei super bonito, um caso de foi considerado perdido, tratamos. Olha, 1 ano depois, mostrando a total regeneração óssea nesse dente, mostrando o sucesso do nosso tratamento, né? Mas tem casos como esse, olha. Esse dente foi tratado, o premolar, achei bonito. Isso aqui é 10 anos depois do tratamento. Não fui eu que tratei esse dente. Na verdade, eu tratei o canino depois de 10 anos, tá? Mas olha que interessante. A imagem radiolúcida desapareceu. Concorda, Zé Luiz? Você ficaria feliz. Olha lá, ó. Sumiu. Legal. Paciente assintomático. Bonito. Só que vamos dar uma olhada na tomo? Dá uma olhada. A literatura mostra que a radiografia não é boa para ver lesão periapical. Esconde muito, principalmente se a tábua óssea lingual tiver íntegra. Pode ser que mascare. Então, a tomo é a melhor maneira para você investigar uma lesão periapical. Tá aí, ó. 10 anos depois. Olha lá o premolar. Na radiografia estava bonito, não estava, Zé Luiz? Feliz. Olha na toma a lesãozinha ali. Olha só o que eu falo. Então,
fica esperto que isso é algo para ser pesquisado mais vezes e o quanto que isso tem de importância clínica, né? Totalmente assintomático, 10 anos, eu vou retratar esse dente? Lógico que não. Eu deixo do jeito que está e só monitoro, tá? Não acho que tem que retratar tudo. Eu deixaria do jeito que está. Acho que às vezes você vai lá, vai tirar tudo, retratar, quando você vê, você desgastou muito o dente fraturou, ou você não consegue restaurar de novo. Então, nesse caso, eu sei que é fora do tópico, eu não trato esse dente. Então, gente, qual é o futuro? Será que a tomografia é o futuro da endodontia? Será que a tomografia é o presente? O que eu falo para aqueles que se sentem ansiosos, eu não consigo, meu paciente não paga, eu falo, olha, faz o melhor que você pode com o que você tem. Mas saiba que tem recursos melhores e tenta ter como objetivo chegar lá. Mas trabalha com o que você tem e faz o seu melhor. A gente sabe das dificuldades, mas sempre lembra que tem algo ali que pode te ajudar nesses casos mais complexos. Gente, eu tenho um paciente agora, eu queria agradecer todos vocês. Zé Luiz, foi um prazer. Desculpa, eu tive que correr um pouco, eu estava preocupado com o tempo. Esses são os meus contatos, e-mail, meu celular, WhatsApp, o meu Instagram. Se alguém quiser mandar uma mensagem, eu estou à disposição. Se alguém precisar de alguma coisa com relação a algum material ou algo que vocês precisem para ajudar em alguma coisa, Zé Luiz. Se alguém tiver alguma pergunta, também fica à vontade. Eu te agradeço profundamente. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Esse teu tema e a maneira como você abordou foi absolutamente importante, né? Mostrando a integração da parte da prática clínica com a integração da evidência científica. Isso é fundamental. Você colocou logo no início, né, as situações vinculadas à nossa realidade, isso é extremamente importante, mas você finaliza com aquilo que eu acho que é o mais interessante da história. Eu preciso saber que esse é um caminho que eu tenho que, de alguma forma, atingir. Né? Pode ser que eu não atinja agora, né? Mas eu, com a educação continuada, com o conhecimento, a busca para você ter esse tipo de qualidade é fundamental. A gente teve algumas questões, mas vinculadas aos casos, né? E eu sempre digo o seguinte, Pode né? falar. Até Pode. eu queria agradecer aqui a presença. Nós temos aqui também colegas professores, né? E sobre a conduta, sobre por que foi feito desse jeito, daquele jeito, mas a conduta clínica ela tem uma característica que é o ponto final, né? É a decisão que te leva a entender que aquele é o melhor caminho para a busca do acesso. E ele nunca é individualizado, ele nunca é solitário. Existem várias vertentes e vários caminhos que devem ser seguidos. Sem É, dúvida alguma. do teu tempo, eu sei que você está com o teu paciente aí, mas Opa, eu queria tem alguma apenas aqui? fazer. Oi? Tem alguma pergunta que você gostaria que esclarecesse? Fique à vontade. Não, a questão é sobre aquele caso da perfuração, que quem fez foi a Patrícia. Eu queria até mandar um abraço para a Legal. Patrícia Ferrari. Ah, legal. Por que da conduta de você ou fazer a risotomia, né, a remoção da raiz, ou fazer o tratamento exclusivamente do fechamento da perfuração? Como é que você definiu esse... Legal. Esse é aquele primeiro molar superior? Isso. Legal, Patrícia. Bom, tinha que ser dela essa pergunta. Ela é uma excelente clínica, uma excelente amiga. Patrícia, ah, o- quando eu fui entrar dentro, a perfuração estava muito grande. E a gente sabe que quanto mais cervical a perfuração, mais complicada tem. Eu vou só, se você me permite, Zé Luiz, só vou voltar ali para mostrar só Ah, um vai lá, vai lá, vai negócio lá. que eu acho importante, porque, e de novo, respeito qualquer decisão contrária, né? Tá? Ah, veja que interessante, aqui já existia um pouco de perda óssea, já estava com um pouco de comprometimento periodontal. E isso daqui, Patrícia, aqui nessa região, era quase que um rasgo mais que uma perfuração. Então, nesse caso, eu não ia conseguir achar aquele quarto canal que a gente sabe importante. Ele só tratou três. Então, quando eu vi, olha, eu vou conseguir selar, o quarto canal eu não vou obturar, provavelmente existe uma 60% de chance de isso vai falhar de eu ter que fazer uma cirurgia no futuro.
Quando eu vi aquele probleminha periodontal, eu falei, eu consigo muito bem cortar ali e selar com um material restaurador. E você veja que depois de 10 meses a gente teve uma cura bem interessante. Mas o ponto da Patrícia é interessante, porque se fosse só uma perfuração pequena, pequena, eu com certeza o meu caminho teria sido o retratamento com o selamento da perfuração com algum material biocerâmico, tá? Mas a gente sabe que o tamanho da perfuração, veja, aqui juntou tudo o que tem de ruim. A perfuração era grande, a perfuração era cervical e ela estava aberta há meses, então estava contaminado. Tudo isso junto me levou a planejar a cirurgia. Mas excelente pergunta. Só para finalizar, você coloca inicialmente sobre o julgamento, né? Faço ou não faço tomografia, isso é fundamental, você ter essa percepção. Em segundo lugar, você fala sobre a capacitação, né? Muitos colegas fazem a solicitação da tomografia e a analisam como uma radiografia, analisando e avaliando o template, né? Quando, na verdade, você transforma uma imagem 3D numa radiografia, sabe, de 20 de 18 por 24. Então, isso não tem o mínimo sentido. O certo é você ter pelo menos o software e Claro, você poder trabalhar com o Daikon, né? claro, E claro. você, porque o radiologista, ele não sabe o que você quer, ele não sabe, por mais que É, você fale, o clínico sabe o que ele está em busca. Então, eu concordo com você, um treinamento é importante. tá. Agora, se você quiser gravar, porque agora eu vou te elogiar, né? Você sabe o carinho que eu tenho por você, mas é um professor, é um cara absolutamente experiente, né? Maduro clinicamente, mas com uma inquietação assim a toda a prova. Você percebe nitidamente, não estou caracterizando aqui qualquer tipo de ansiedade, porque eu também sou ansioso pra caramba, né? Mas você não se acomoda com essa história de eu já vi isso aí, né? Ao contrário da tua própria experiência, você vai questionar ali os padrões. E você coloca de alguma forma bastante interessante, e eu estou dizendo isso porque a gente tem aqui muitos professores, mestrandos, né? No diálogo interno, você coloca isso no diálogo. Quantas vezes você me chamou, né, para poder fazer a consideração, né, de quantos casos você já viu, de quantas situações você já observou, mostrando para o aluno a necessidade desse raciocínio crítico, que não é automático, né, de uma resposta que vai ensinar o cara a aprender. Isso é fundamental. E vou finalizar com uma coisa. Essa característica que você demonstra de uma humildade intelectual. Quantas foram as vezes que você colocou aqui, porra, não sei o que que bateu, cara, não sei o que que aconteceu, ou comi bola, ou eu não vi. Isso é fundamental, né? Porque o que a gente faz profissionalmente é sempre buscar errar o mínimo possível, né? Porque o 100% do acerto a gente nunca vai conseguir. Mas eu de coração queria te agradecer, realmente te agradecer pela participação. Sei que você abriu a tua agenda aí de madrugada para poder participar com a gente e dizer que você tem do lado de cá agora um monte de amigos, tá? Que te elogiaram bastante Obrigado. aí desse tempo todo, tá bom? Obrigado pelo carinho. Olha, sucesso no evento. Tem uma galera que está vindo aí de mais alto nível. E Zé Luiz, continua com esse sucesso. Gente, obrigado pelo carinho. Todos estavam aí. E eu estou à vontade. Se alguém precisar de uma coisa, só entrar em contato. Obrigado, gente. Abraço grande, fiquem Tchau. bem. Gente, vamos continuar, né? Eu não sei se a professora Érica Valois está por aí, tá? Possivelmente deve estar, não sei. Érica está aí? Hello? Alguém consegue localizar a Érica aí? Não. Não vi ela, professor. Não? Não. Deixa eu tentar fazer uma chamada aqui. Alguém vai fazendo alguma consideração? Vamos colocar por aqui. Érica, você está aqui? Responde aí no chat para a gente se localizar. Ah, tá, mas você está sem o nome, né? Como é que eu vou te encontrar aqui?